Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aí, tá na hora de retomar, não é? Retomar as nossas lives hoje em um horário diferente. E para quem tá assistindo a live gravada hoje, eu vou conduzir um conteúdo baseado em duas perguntas que vocês fizeram, em duas sugestões que vocês deram lá na caixa de perguntas dessa semana. E nós vamos falar sobre recomeço. E junto com o recomeço, nós vamos falar qual é o momento, como saber que acabou de verdade, se o relacionamento não tem mais volta, apesar de uma das partes querer, tá bom? Esse é o nosso tema de hoje. E se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, envie essa live para ela, tá bom? Abençoa a vida dessa pessoa. E enquanto nós estamos começando, quem vai chegando já vai compartilhando, quem tá ao vivo vai compartilhando, vai enviando para essas pessoas. Oi Flávia, bom dia! Que bom tê-la aqui, saudade de você, querida. Esse é um horário que não é o horário que nós costumamos fazer live, né? Eu sempre faço à noite, por volta de 8, 9 da noite. Mas como eu deixei a enquete, vocês colocaram as sugestões de vocês votaram no tema que vocês queriam. E eu queria fechar essa semana abordando esse tema aqui com vocês. E esse era o horário disponível que eu tinha hoje. Então não pude esperar para a noite. Então vamos falar sobre isso. E para aqueles que sei que às vezes estão no trabalho já agora, já começaram aí a correria do dia, eu vou deixar gravado para que vocês possam assistir, para que vocês possam revisar, inclusive, depois, tá? Porque, gente, sério, vocês não têm noção. Eu me segurei, mas deu aqui 2 páginas de anotações que eu quero trazer para vocês. E vocês sabem que eu quase não gosto, né? De falar desse tema. Tudo que tem, tudo que diz respeito à família, relacionamentos, queima o meu coração. Luciene, seja bem-vinda, Lu. Marcelinho, seja bem-vindo. Ótimo dia para vocês. Então, sem mais delongas, né, avisos dados, vamos começar. Vamos começar e eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu geralmente falo para cristãos. Então, se você não é cristão, mas você acredita em Deus, acredita na Bíblia, vai ter Bíblia aqui, vai ter princípios bíblicos aqui, princípios cristãos, é o que eu acredito, é o que eu aplico na minha vida e é o que eu tenho para compartilhar com vocês. Tem ciência também, tem comportamento humano também, tem vida real também. Então, sobre tudo isso nós vamos falar. Oi Marina, seja bem-vinda, ótimo dia. Então, como já dei esse spoiler para vocês aqui, que nós vamos ter princípios bíblicos nesse assunto, eu preciso dizer para vocês que é preciso olhar para nossa vida, como um todo, né? Porque se eu for olhar só respondendo uma pergunta, sem trazer um contexto para que você possa construir, colocar esse conhecimento sobre uma base sólida, não vai fazer sentido. Então, eu preciso dizer para vocês o seguinte. Quando a gente vai falar sobre relacionamento, sobre família, é preciso a gente entender qual é a base disso, né? Qual que é o fundamento disso? Onde está alicerçado? IM Designer, seja bem-vindo. Lu, vou deixar salva, tá bom? Tá dizendo que tá no trabalho, não dá pra ficar, mas vou deixar salvo, volta mais tarde e assiste, porque é um conteúdo riquíssimo e muito importante. Então, qual que é a base que nós vamos construir esse conteúdo aqui? Primeiro, a gente precisa lembrar da história da humanidade, né? Como que foi no início, né? No início, Deus criou os céus, a terra, o mar, tudo que nós conhecemos hoje no nosso mundo. E aí, ele criou a terra, colocou ali um homem e uma mulher, fez a primeira família na terra. E depois disso, quando Deus fez a família, ele fez para que aquilo fosse perfeito, para que houvesse harmonia entre os animais, entre a natureza, entre o ser humano. Então é um conflito que hoje... Essa blusa me incomodando aqui, gente. É um conflito que hoje, do qual nós fazemos parte.
eu e você não fizemos nada para estar inseridos nesse grande conflito. Mas já que nós estamos inseridos nele, não dá para você lidar com a sua vida sem ter a noção disso. Então, entender isso mudou a minha vida, a minha percepção diante dos desafios, dos problemas, de uma maneira que eu não tenho como explicar para vocês, mas talvez durante o conteúdo você possa começar a entender e isso possa fazer um pouco de sentido para você também. Bruna, seja bem-vinda, ótimo dia. Então, vamos lá. Deus criou o mundo para ser tudo perfeito, a harmonia entre os seres humanos, a natureza, os animais, e aí veio o pecado e mudou todo esse projeto, mas nós tivemos então o projeto de redenção e temos agora a esperança de ter um novo céu e uma nova terra, mas enquanto isso, esse momento não chega, o momento do final, né, do pecado, do final da maldade, enquanto esse momento não chega, nós vivemos aqui inseridos num grande conflito. Então, o que eu quero dizer para você? Os problemas no seu relacionamento não são meramente problemas de relacionamento, problemas comportamentais, problemas de incompatibilidade. Não é apenas isso. É muito mais profundo que isso. E quando você entende nessa profundidade, por essa perspectiva, você entende quanto você pode investir, com que armas você vai lutar para manter a sua família, para manter o relacionamento que você escolheu. Então, os problemas que você enfrenta na sua vida não são meramente físicos. São também espirituais. Faz sentido isso para você? Se você está assistindo a live gravada, escreve para mim nos comentários se isso faz sentido para você, se você já olhou por essa perspectiva, se você está assistindo ao vivo, escreve aqui para mim. Você já olhou para o seu relacionamento, para a sua vida, por essa perspectiva? Enxergando dessa maneira? Deve ter... Deixa eu ver, eu sou ruim de data, mas já tem mais de 3 anos que eu entendi isso. Que nós estamos inseridos nesse grande conflito. E quando eu entendi isso... Ó, a Marina tá dizendo que faz sim, que bom. Quando eu entendi isso, a minha maneira de lidar com os problemas e com as adversidades da vida tomaram uma proporção totalmente diferente. Eu decidi agir de maneira diferente. Wolf Moura, seja bem-vindo. Ó, muitas vezes nos esquecemos desse conflito. E quando nós esquecemos desse conflito, nós usamos as armas erradas e perdemos tantas e tantas batalhas que poderiam ter sido vencidas. Quantas famílias foram desfeitas porque não se atentaram para isso e não usaram as armas certas, não usaram as estratégias certas. E aí deixaram suas famílias porque não conseguiam lidar com os problemas e aí construíram outras famílias e abandonaram essas famílias também, desistiram. E quantas gerações vêm vivendo isso? Tem um verso, eu até... Minha Bíblia, deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês rapidamente. Lembrei disso agora, não anotei aqui, mas faz sentido. Quando eu percebo que eu estou inserida num conflito, eita, sacudindo, que não é meu, mas que eu preciso saber como funciona, eu preciso entender que armas eu posso usar para vencer isso. Josi, seja bem-vinda. E olha só, meus olhos se abriram de uma forma quando eu enxerguei esse verso bíblico dessa maneira. Capítulo 20 de Êxodo. Lá, não vou ler tudo, mas lá no verso 5 do capítulo 20 de Êxodo, lá pelo meio do capítulo, diz o seguinte: porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Você já leu esse verso pensando sobre a perspectiva de família e de relacionamentos? Já leu esse verso olhando dessa forma? Quando eu enxerguei isso, eu falei, meu Deus do céu. Em algumas versões falam que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, né, até a 3ª e 4ª geração.
Tem gente que não acredita, não, como Deus ia permitir que eu pagasse por pecados que não são meus? E se a gente vai para o lado do comportamento humano, a gente vai trabalhar isso, vai trazer isso pelo contexto de repetição de padrão. Nós aprendemos com os nossos pais uma maneira de ser, uma maneira de agir, uma maneira de tomar decisões, uma maneira de fazer nossas escolhas, uma maneira de cuidar da nossa saúde, de nos alimentar, uma maneira de desenvolver os nossos hábitos, uma maneira de nos relacionar. Aprendemos com os nossos pais os valores, os princípios que eles nos passaram. Então, naturalmente, nós repetimos isso. Então, se nós repetimos isso, repetimos os hábitos, repetimos as escolhas, repetimos os valores, os princípios, não faz sentido que os nossos resultados serão os mesmos deles. Então Deus diz, eu visito a iniquidade dos pais e dos filhos. Nós repetimos as mesmas coisas, nós temos os mesmos resultados. E aí, o verso não termina aí, porque senão realmente seria muita crueldade, seria muita maldade de Deus, que é um Deus de amor, deixar que a gente simplesmente pague por algo que a gente não escolheu, pelo que os nossos pais escolheram. Só que ele diz que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que não têm consciência disso, que não obedecem, que não fazem novas escolhas, que vivem repetindo os padrões dos pais. Railene, seja bem-vinda, ótimo dia. Mas ele tem misericórdia, trata com bondade, dá a oportunidade de ter novos resultados, abre novos caminhos de até 1000 gerações. Daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que o obedecem, daqueles que seguem os seus princípios. Então, isso para mim me trouxe tanto poder quando eu entendi dessa forma, porque eu entendi que eu não preciso repetir o relacionamento dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, de nenhum familiar meu, nem da sociedade em que eu convivo. Eu posso escolher. Eu posso escolher viver diferente, eu posso escolher desenvolver valores diferentes, eu posso escolher criar novas crenças, eu posso escolher desenvolver novos hábitos, eu posso escolher ter o relacionamento que eu quero ter, eu só preciso saber como fazer isso e então colocar em prática. Faz sentido pra você? Bom dia, gata! Obrigada, você é sempre maravilhosa. Obrigada. Gente, vocês não têm noção como isso queima meu coração. O dia que eu entendi isso, eu entendi que eu não precisava desistir da minha família. Eu entendi que os comportamentos poderiam ser mudados. Eu entendi que eu não estava presa numa maldição hereditária onde eu ia pagar, meus filhos iriam pagar e toda a minha geração iria pagar pelos erros de pessoas que às vezes eu nem conheci na minha vida. Pelos hábitos que a minha família teve. Eu posso escolher. Isso serve para tudo na sua vida, isso serve para suas finanças, isso serve para sua vida intelectual, isso serve para sua carreira, isso serve para sua saúde, isso serve também para os seus relacionamentos, isso serve para o seu casamento. O que os seus pais viveram, os seus avós, toda a sua descendência viveu antes de você. Eles aprenderam assim, com o conhecimento que eles tinham, eles tomaram as decisões, fizeram suas escolhas. E tudo isso impacta a sua vida porque você foi programado para ser do jeito que é hoje. Você age de acordo com as suas crenças, com seus valores, com todos esses programas internos que foram formados em você. Só que Deus é tão maravilhoso que para todos os seus filhos Ele dá o livre arbítrio e Ele dá escolha. Porque infelizmente nós estamos inseridos nesse grande conflito, mas isso não determina o nosso futuro. Porque nós temos o plano da redenção, nós temos a oportunidade de uma nova vida, nós temos a oportunidade de escolha. Você entendendo esse conflito, entendendo essa temática por essa perspectiva, agora eu vou entrar com você, especificamente falando dos relacionamentos, das dinâmicas do relacionamento, falando de qual é o ponto onde você chega e entende que acabou, não tem mais jeito, uma parte quer, a outra não quer, como que a gente sabe se isso vai funcionar, se tem jeito de resgatar, se é a hora de dar fim, qual é esse ponto? E eu falo pra vocês da perspectiva da pessoa que conseguiu restaurar um relacionamento, conseguiu reconstruir, e também da pessoa que chegou ao fim
do seu relacionamento. Então, vou trazer para vocês essas duas temáticas. Sempre que uma crise aparece na sua vida, você tem a oportunidade de crescer, de aprender e de ter novas respostas. A primeira crise que eu enfrentei no meu relacionamento me abriu os olhos para que eu buscasse respostas e pudesse hoje compartilhar isso com você. Então, na primeira crise, eu cresci, eu amadureci, eu aprendi que eu estava fazendo muita coisa errada, eu aprendi a maneira certa, eu aprendi que eu podia fazer melhor, eu aprendi que eu tinha que melhorar. Na segunda crise, que não teve restauração, mas trouxe também crescimento, trouxe também aprendizado. E uma coisa eu quero te dizer: se as crises da sua vida não têm te feito crescer, amadurecer, aprender, você está passando por elas da maneira errada. Se as crises da sua vida não têm te feito crescer, amadurecer, você tem passado por elas da maneira errada. Leidiane, seja bem-vinda, querida. Ótimo dia. Então, eu olho para as crises hoje, no momento que as coisas estão acontecendo, você não pensa assim com tanta tranquilidade, com tanta clareza. É difícil mesmo, é pesado mesmo. Mas quando você começa a desenvolver esse olhar da oportunidade, tá acontecendo esse problema, o que tem aqui que eu posso aprender, o que isso pode me mostrar, o que eu tenho que fazer para resolver, você coloca o seu foco na solução e você se fortalece durante essa tempestade, você sai dela mais forte do que você entrou. Muito mais maduro, muito mais madura, muito mais fortalecido e preparado para a próxima fase. Lembra que nós falamos sobre os picos e vales da última vez que nós conversamos? Durante os momentos difíceis, que são os vales da sua vida, você constrói os seus picos. E durante os melhores momentos da sua vida, que são os picos, você pode construir os seus próximos vales. Então nós precisamos ser mais conscientes, nós precisamos entender o que está acontecendo, o que a gente pode aprender com isso, porque é responsabilidade nossa tomar as decisões, é responsabilidade nossa escolher os caminhos que nós vamos seguir e lidar com essas escolhas. Olha, a Flávia está dizendo, como faz crescer, viu? Faz crescer, né, Flávia? E se nós não estivermos crescendo diante da vida, diante das dificuldades, algo está errado. Então, eu quero falar para vocês o seguinte. Por que que os casamentos acabam? Por que que os relacionamentos acabam, então? E talvez você nunca tenha pensado por essa perspectiva que eu trouxe para você hoje. Eu convido você a olhar por ela e no final dessa live você parar um pouquinho, considerar, sabe, anota, volta, sabe, revisa e implementa isso que eu tô te falando na sua vida. Que esse é o sentido de eu estar aqui com você. Eu não tinha calculado na nossa primeira live aqui de retorno ao Instagram falar sobre isso. Mas vocês pediram que esse fosse o tema. E eu acredito que isso é muito importante, principalmente nesse momento e principalmente no momento em que eu tô vivendo da minha vida também. E eu posso compartilhar isso com vocês de maneira muito fresca, né? Então, por que os casamentos acabam hoje? Alexandre, seja bem-vindo. Ótimo dia. Se eu falei ótima noite pra alguém aí, gente, releva, né? Porque eu costumo de fazer live à noite. Então, primeiro que eles acabam porque nós não temos consciência de tudo isso que eu falei pra vocês até aqui. Outro ponto eles acabam porque nós nos distanciamos do modelo original. Nós começamos relacionamentos sem ser preparados para isso. Nós começamos relacionamentos sem ter conhecimento sobre como nós funcionamos, sobre como o outro funciona, sobre como os relacionamentos precisam acontecer para dar certo, sobre esses princípios, sobre princípios que regem toda a nossa vida, inclusive os nossos relacionamentos. E por isso, por não saber de tudo isso, por não estar preparado para se relacionar, os casais se distanciam, desistem, se separam, porque na maior parte das vezes começa errado. O relacionamento já começa errado. Então não se sustenta. Não tem como continuar. Eu gosto da frase que diz o seguinte, que o divórcio começa no namoro. Por que que o divórcio começa no namoro? E aí eu vou trazer pra vocês como deveria ser o início de um relacionamento e, do outro lado, como geralmente é hoje. Um relacionamento deveria começar mais pautado na razão.
Como assim, Jelly? Vocês sabem, se não sabem, em outro momento nós vamos falar, tem uma live específica sobre inteligência emocional. Mas nós temos um cérebro que um lado é racional, um lado é emocional. Então nós temos em nós a capacidade de decidir racionalmente, de decidir emocionalmente, de lidar com razão e emoção. E a inteligência emocional é a habilidade de lidar de maneira emocional e racional a maneira que nós precisamos. Então, no início do relacionamento, nós precisamos agir de maneira mais racional. A Helene tá dizendo, nega, você falou tudo, tá certinho nas suas palavras. Que bom que fez sentido, que bom. Então, como deveria começar um relacionamento? Eu deveria saber quais são os meus valores. Eu deveria conhecer bem quais são os meus princípios. Eu deveria conhecer bem como eu funciono, qual que é a minha história, quais que são os meus objetivos de vida, qual que é a minha visão de futuro. E começar um relacionamento já pensando no futuro dele. Quando eu começar a me relacionar com uma pessoa, aí eu vou calcular, peraí, os valores dessa pessoa são parecidos com os meus? Os princípios dessa pessoa são princípios que são parecidos com os meus? Os objetivos dessa pessoa, sabe, Cadê a palavra, meu Deus? Lá vou eu esquecendo as palavras sempre, né? A visão de futuro dessa pessoa é parecida com a minha? E os hábitos dessa pessoa? Era essa palavra que eu estava buscando, né? Falando sobre hábitos, estilo de vida. Qual que é o estilo de vida dessa pessoa? É parecido com o meu? E aí, por que é racionalmente esse momento? Porque você tem que olhar isso mais friamente. E logo no início, quando você encontra essa pessoa, vocês começam a conversar, vocês começam a se identificar ou não, você começa a conhecer a pessoa, você já identifica, bom, os princípios não são parecidos, os valores e também não são. O estilo de vida é bem diferente, então acho que não vai dar certo. Os objetivos, a visão de futuro também não. Então não faz sentido você investir nisso. Por mais que você se aproxime da pessoa e você se interesse fisicamente, e aquela pessoa tem algo que te chama, aquela pessoa tem algo que te conquista, a emoção começa a falar mais alto, os hormônios começam a falar mais alto, você é atraído, né? Você tem atração física por aquela pessoa. E aí você decide se relacionar por conta disso, por conta da atração, por conta do desejo, e você deixa de lado a razão de fazer esses cálculos. E aí é onde entra o problema. Depois que você já está envolvida, depois que você já se apaixonou, depois que você já está totalmente envolvido emocionalmente, você já gosta daquela pessoa, já está apaixonado, fica muito mais difícil abrir mão desse relacionamento. E aí você acredita que vai dar certo, que depois melhora, que depois vocês se ajustam, que depois vocês se ajeitam, que depois você consegue mudar o outro, que depois o outro se ajusta à sua maneira de pensar, que depois o outro se ajusta à sua maneira de ser, que depois o outro se ajusta e passa a viver os seus hábitos e passa a viver o seu estilo de vida. E aí você vive um relacionamento, e vive anos, e sofre dores, e traumas, e decepções, e vai preenchendo a sua vida de uma bagagem negativa, de experiências negativas. E aí você se cansa, isso pesa, e chega num ponto onde você pensa, não dá mais. Não consigo manter isso aqui. Só que aí talvez você já esteja casado, você já esteja com filhos. E você tenta e não consegue manter, porque essa análise que deveria ter sido feita no início não foi feita. E agora você sofre para tentar levar isso adiante, só que não tá conseguindo. E muitas vezes uma pessoa desperta para isso, uma pessoa luta, uma pessoa corre atrás, uma pessoa muda, uma pessoa se transforma e a outra não. Porque não teve essa visão de que precisa fazer ajuste, de que precisa fazer mudança, de que precisa crescer, de que precisam construir juntos. E aí só desmorona. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui. O Augusto Cury diz que a mudança que você consegue fazer no outro é para pior. Olha só. Augusto Cury, super sábio e muito usado, traz um princípio que é, que é real, quanto mais você insiste em mudar a outra pessoa, pior fica.
Tem um livro que fala sobre isso, eu acho que não tá aqui, mas lembrei agora que é o nome do livro. Deixa eu lembrar. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Quando nós tentamos mudar a outra pessoa, nós usamos isso de forma de crítica. Você precisa mudar. Então a pessoa entende que ela não é suficiente, que ela não é boa o suficiente e cria ali uma barreira, uma resistência à mudança. Então quanto mais você tenta mudar a outra pessoa, mais ela se afasta, mais ela se fecha, mais ela se arma contra você. Então a melhor mudança que você pode fazer é em você mesmo. E essa mudança que você faz em você pode impulsionar o outro a mudar. Só que nesse processo de tentar mudar o outro, e às vezes a gente tenta mudar o outro, não dá certo, a gente tenta mudar a gente, e ali, sabe, só vai criando mais feridas. Flávia tá dizendo, realmente não vale, né? Então o que acontece? Como deveria ser. Você deve ser uma pessoa capaz de se relacionar, você deve ser uma pessoa que é atraente, você deve ser uma pessoa que tem valores, você deve ser uma pessoa que tem princípios, você deve conhecer tudo isso em você. Você deve também saber observar isso na outra pessoa. E ao iniciar um relacionamento, você tem que agir racionalmente primeiro. E depois que você faz essa análise e você toma a sua decisão racional, você começa a se envolver, então você se abre, você mostra o seu melhor, porque você vai ter defeitos e essa pessoa também vai ter defeitos. Só que, se essa pessoa tiver defeitos, ela pode ter... Oi, Michelle, bom dia, seja bem-vinda. Essa pessoa pode ter 1000 defeitos que você tolera. E vocês vão conseguir conviver pro resto da vida, sabe? Lidando com essas coisas, com os defeitos, com os problemas. Mas se essa pessoa tiver um defeito que você não tolera, não adianta insistir. Porque quanto mais o relacionamento dura, quanto mais o casamento aproxima vocês, mais isso vai tomar uma proporção muito maior. Então não ache que depois de casar melhora. Não melhora. A tendência é piorar. Por quê? Porque você vê a pessoa por mais tempo, porque você convive com mais tempo, porque vocês estão ali lidando com o melhor e com o pior do outro, dia e noite. Por que piora? Porque você enxerga de mais perto, você enxerga com mais profundidade. Você machuca com mais força e você é machucado com mais força porque é a pessoa que tem mais acesso a você e mais acesso às suas emoções. Então, faz sentido pra vocês que o divórcio começa no namoro? Por quê? Por isso. Porque nós não fomos preparados e ensinados que a gente deve começar dessa maneira. E aí, como geralmente acontece? A gente vê alguém, se atrai por aquela pessoa. Jaque, seja bem-vinda. Bom dia. Você se atrai por aquela pessoa, não faz análise nenhuma, vai se envolvendo, e aí você sai, você namora, você convive, e aí você começa a ver os defeitos e pensa, ah, não, mas eu amo essa pessoa, já tô apaixonado, isso aí a gente resolve depois. E aí você se envolve, e aí se envolve com a família, se envolve com os amigos. Quando você... Ó, o telefone tocando. Quando você piscou, você já tá casado, já tem filhos, já tá lidando com os problemas e nem viu como foi que o relacionamento aconteceu. Já tá lidando com os problemas e nem viu como foi que esse relacionamento aconteceu. Então é assim que geralmente é. Você vê os avisos, você vê os defeitos que você não pode tolerar, mas você pensa assim, não, depois a gente resolve isso, depois ele muda, depois ela vai mudar, depois amadurece, depois, né? Acontecem essas mudanças e não acontece assim. Então é assim que geralmente acontece. A gente se apaixona, depois que vai agir racionalmente, sabe, o desastre já tá feito. Mas eu quero dizer pra você, se você começou errado, se você identificou que você não fez essa análise no início, mas e agora, Gelli? Eu já estou com essa pessoa, eu já estou envolvido, eu já me apaixonei, eu já tô, de repente, casada, eu já noivei, enfim. Se você tá namorando e entendeu que essa análise não foi feita, que essas considerações não batem, namoro foi feito para acabar. Até o noivado pode acabar. No altar pode acabar. Namoro foi feito para acabar. Então, ou ele acaba e passa para uma próxima fase, que é o casamento,
ou ele acaba e você entende que vocês não podem construir uma vida juntos. Porque é para isso que o namoro serve, é para isso que o noivado serve, para você conhecer a pessoa, para vocês começarem a construir, a pensar numa vida juntos, para vocês pensarem sobre o futuro, criarem esse futuro, construírem essa vida juntos. E se não são compatíveis, independente de terem defeitos ou não, porque isso todos nós temos, se tem coisas que não entram em acordo nessa fase, é a hora de terminar. E aí, passar para uma nova fase, conhecer uma nova pessoa, até encontrar alguém que se ajuste, que se encaixe mais nos seus valores, nos seus princípios, nos seus objetivos, que tenha uma visão de futuro parecida, que tenha sonhos parecidos, que tenha um estilo de vida que é congruente com o seu, que se encaixe com o seu e que tenha disposição de construir esse relacionamento. Muitas vezes a pessoa tem valores parecidos, tem princípios e tudo, mas essa pessoa não quer construir isso com você. Então você tem que, como diz Márcio Michele, liberar o destino dessa pessoa e encontrar alguém que esteja disposto e queira construir isso com você. Então vamos lá, que tem mais uma página e meia de conteúdo aqui pra vocês. Comecei errado, Diele, e agora? Como que eu faço? Aí é a hora de você fazer o que eu chamo de uma reunião de empresa. Vamos imaginar que você tem uma empresa e você tem um sócio. Essa empresa tá dando prejuízo. Essa empresa tá tendo problemas. E o que acontece quando uma empresa tem problemas? Os sócios se reúne com a equipe dessa empresa e tenta encontrar estratégias. Primeiro eles olham qual que é o problema, o que está acontecendo, qual a estratégia a gente vai usar para resolver isso. Às vezes eles não conseguem sozinhos, então eles chamam consultores, eles chamam treinadores e vão resolver o problema daquela empresa. O relacionamento também é da mesma forma, vocês têm que sentar e conversar. Qual é o problema? E nessa hora tem que ter muita maturidade de ouvir e de falar sem ficar ofendido e sem querer ofender o outro. Essa é a hora onde você vai falar, olha, isso aqui não tá bom pra mim. Isso aqui, eu preciso disso. Eu acho que a gente poderia fazer tal coisa. E aí você vai ouvir do outro. O que é importante pra você? Você vai dizer pra ele, pra ela, o que é importante pra mim? Do que eu tô precisando, que não tá tendo nesse relacionamento? E aí vocês vão ouvir o que o outro precisa. Depois disso, vão fazer acordos. Então, qual vai ser a estratégia? O que a gente vai fazer? A gente consegue fazer isso sozinho? Ótimo. Será que a gente vai precisar de ajuda externa? Alessandra, seja bem-vinda. A gente vai precisar de um mentor, de uma mentora. A gente vai precisar de ajuda psicológica, de uma terapia de casal. A gente vai precisar de um consultor. A gente vai precisar de quê? Talvez você consiga sozinho. Talvez você precise de ajuda. Eu tive ajuda. Eu lembro que eu fiz terapia, eu fiz mentoria, eu fiz coaching nesse processo e por isso eu cresci tanto. Porque eu busquei pessoas que podiam me ajudar com aquele problema que eu estava inserida e não conseguia resolver. Nesse processo, os princípios bíblicos apareceram para mim de uma maneira totalmente diferente. Deus me mostrou caminhos e me mostrou coisas que eu não enxergava na Bíblia que eu precisava implementar no meu relacionamento. Então, nessa hora onde você olha para o problema, não só como problema em si, mas como um aprendizado, como um momento para você crescer, mudar, melhorar o seu relacionamento, aí sim tem saída, aí sim tem jeito para você mudar, para você amadurecer, para você ir para a próxima fase. Você pode ir sozinho ou você pode buscar ajuda de alguém que já trilhou esse caminho, de alguém que já consegue entender esses problemas e já consegue te mostrar o que você precisa fazer para sair dali, para ajustar. E então você reúne essa empresa, traça estratégia e começa a aplicar e repetir. Aplicar e repetir até sair dessa situação. Para isso você tem que deixar de lado as mágoas, o ressentimento, o julgamento e acreditar que o outro está realmente disposto a fazer essas mudanças e você precisa também estar disposta a fazer essas mudanças. E é uma construção. Lembra que eu falei no início que nós repetimos os padrões das nossas famílias? Você aprendeu a ser do jeito que é com a sua vida, da maneira que você foi ensinado, com as experiências que você teve, com as crenças que foram construídas em você.
Só que agora, se você entende que isso não tá dando certo, que você tá tendo problemas com isso, você vai criar novas experiências, você vai criar novas crenças, você vai criar novos hábitos, você vai criar uma nova vida, vai desenvolver uma nova mentalidade para ter a vida que você quer ter. Isso é super possível, só que eu vou dizer pra você que é fácil? Não. Já vou te dizer que dá trabalho? Sim. Já vou te dizer que você tem que se empenhar? Sim. Já vou te dizer que você vai ter altos e baixos? Sim. Mas vou te dizer também que é maravilhoso quando você começa a colher os frutos disso. Quando você começa a viver essa intimidade, essa cumplicidade que acontece depois que você se une a outra pessoa com esse propósito. Porque a família foi desenvolvida por Deus com o propósito de nos fazer crescer, de nos fazer ser pessoas melhores, de nos fazer amadurecer e desfrutar uma pontinha do que vai ser a nossa vida no céu. Esse deveria ser o papel da família na sociedade. Um lugar de preparo, de amadurecimento, de acolhimento, de crescimento. Para quando nós saíssemos de dentro das paredes do nosso lar, nós pudéssemos viver lá fora de maneira frutífera e as pessoas pudessem ver os frutos da nossa vida. E infelizmente não vivemos isso hoje porque nós nem sequer nos damos conta desses princípios. E que poderia ser assim e que deveria ser assim. Outro exemplo que eu gosto de usar é quando você tem um carro e a gasolina desse carro acaba, você faz o quê? Você busca um posto de gasolina mais próximo, você vai atrás de alguém que venha te trazer um socorro, você encontra uma maneira de abastecer esse carro para que ele continue andando, ou você abandona o carro e vai procurar outro carro que tenha gasolina. O que você faz? Me diz. Escreve pra mim nos comentários se você tá assistindo essa live gravada. Você abandona o carro e vai buscar um que já esteja abastecido, que já tenha gasolina. Ou você abastece o carro. Às vezes o carro já acabou a gasolina de tal maneira que não tem nem como chegar no posto. Aí você tem que ligar pra alguém, pedir pra te trazer gasolina. Você tem que chegar até esse posto a pé para buscar a gasolina e abastecer o carro e então seguir viagem. O relacionamento é assim. Talvez o combustível do seu relacionamento tenha acabado. E você acha que não tem mais jeito. Mas você pode ligar para alguém e dizer assim: acabou a gasolina. Pode trazer para mim? Pode me ajudar? Você pode deixar o carro ali um pouquinho e buscar a gasolina a pé, pegar uma carona e ir até o posto de gasolina e então trazer o combustível para o seu carro. Nem sempre os problemas do seu relacionamento vão ser resolvidos com a desistência e com o fim. Nem sempre. Na verdade, eu acredito que na maioria dos casos, o fim não é a solução. Sabe por quê? Porque você pode até pegar outro carro. Filho, fecha a porta, por favor. A visita aqui. Se o seu carro acaba a gasolina, você pode pegar outro carro. Mas aí, essa gasolina também vai acabar em algum momento. Você usa o carro, você roda e a gasolina acaba. E aí? A cada vez que a gasolina acaba, você vai trocar de carro ou você vai buscar combustível? Pode não ser gasolina. Pode ser que o carro dê um defeito. Você vai lá, vai no mecânico, você busca uma maneira. Aquele carro é precioso pra você, você não vai trocar ele por outro que pareça que não tem defeito, porque com o uso vão aparecendo os defeitos, vai sendo deteriorado, vai aparecendo problemas. E assim é exatamente no nosso relacionamento. Os desafios da vida vão se deteriorando, o dia a dia com os defeitos, as crises, os problemas, o cansaço, a falta de comunicação, muitas vezes o relacionamento esfria, você não tem uma rotina que produza conexão, mas que acaba afastando.
Os desafios acabam deixando vocês mais distantes. E aí você pensa, ai, não vale a pena buscar o conserto desse carro porque vai custar muito dinheiro. Ah, eu não vou buscar a gasolina porque vai me dar trabalho, eu não vou a pé, eu não quero pedir ajuda. Eu vou logo pegar outro carro aqui que tem gasolina, na hora que a gasolina acabar eu pego outro, eu pego outro, eu pego outro, e assim eu sigo. Isso traz pra gente uma vida vazia, uma vida sem significado. E sabe por que as pessoas fazem isso? Porque elas têm medo de enfrentar os problemas. Porque dói, gente. Lidar com as nossas dores, sabe? Perdoar, pedir perdão, tudo isso dói e dá trabalho. E então a gente decide seguir em frente e ir trocando de problema. E usando outra coisa que tá novo, que é mais fácil, que tá fresquinho ali no início e depois deu problema, a gente busca outra saída do que consertar. O Alexandre está dizendo, ótima analogia. Eu gosto muito, faz muito sentido pra mim quando eu penso desse jeito. Então, você pode pensar que na sua família, se os seus filhos te dão problema, você manda eles embora e faz outro filho? Adota outro filho? É assim? Não é. A gente aprendeu de maneira... A criaturinha chorando aqui. Deixa eu abrir a porta pra ver se ela para. Ei! Apresento-lhes a chocolate. Deixa eu ver se ela fica quietinha aqui. Então, por que eu tô dizendo isso pra você? Porque se existe problema, tem como resolver. Única coisa que eu digo que você precisa, mais rápido possível, realmente se afastar da pessoa, buscar proteção à sua vida, é em casos de abuso, é em caso de agressão, em caso onde sua vida tá correndo risco, em caso de um relacionamento abusivo. Não pense, não dê tempo, não tente salvar essa pessoa, não tente recuperar, sabe? Não tente fazer algo como se você fosse salvar essa pessoa. Porque você pode perder a sua vida, você pode colocar pessoas que você ama em risco. Então se proteja, busque ajuda, siga em frente. Mas para todos os outros problemas existe solução. Jelly, casamento esfriou, existe solução. Jelly, comunicação não tá legal, existe solução. Jelly, comecei errado, existe solução. Jelly, tô com problema de... sei lá, parece que a gente não é incompatível, os objetivos são diferentes, mas a gente já tá nessa relação, tem solução. Traição, tem solução. Se a pessoa quiser perdoar, tem como reconstruir, sabe? Mentira, tem como ajustar. Tudo tem solução quando os dois estão decididos e comprometidos a fazer dar certo, sem plano B. É plano A, é fazer dar certo e continuar, é crescer, é superar, é fazer acontecer. E por que eu digo quando os dois querem? Porque não tem como uma pessoa só construir isso, não tem como uma pessoa só fazer isso. E o povo tá que me liga. Não tem como uma pessoa só fazer isso. Tem como uma pessoa começar essa construção, tem como uma pessoa começar esse trabalho. Mas não tem como ela chegar até o final sozinha. Tem um princípio chamado conta bancária emocional. E eu quero que você entenda se isso faz sentido para você. Quando você tem uma conta bancária para você sacar, precisa ter dinheiro lá, não é? Você deposita dinheiro nessa conta e depois você pode sacar. Outra pessoa deposita e você saca. Só que se você ficar fazendo saques e saques e mais saques uma hora, você vai entrar no vermelho. E se você não fizer depósitos, logo vai ficar insustentável. Você vai ter uma dívida, a sua conta não vai ter mais como você realizar saques. Na nossa vida relacional, nosso casamento, relacionamentos, família, é assim. Todos nós temos uma conta bancária emocional. Oi, Darlene, seja bem-vinda. Todos nós temos uma conta bancária emocional, onde é preciso serem feitos depósitos diários. E se esses depósitos não forem feitos, não vai dar certo. Imagina, você deposita, o outro saca. Você deposita, o outro saca. Logo, você não vai ter mais o que depositar, não tem mais como fazer saques. O inverso também é assim. O outro deposita e você apenas faz saques. O outro deposita e você apenas faz saques. Logo, seca essa fonte. E é nesse ponto que as pessoas chegam tantas vezes.
Então, a matemática de Deus é 1 mais 1 que forma 1. O homem se une à mulher, a mulher se une ao homem. Ai, a criaturinha tá mordendo meu pé. A mulher se une ao homem e os dois se tornam um. E os dois constroem essa nova família. E para isso é preciso deixar de lado a sua primeira família. Tudo que você aprendeu lá, o que serve, você mantém. O que não serve, você precisa deixar e construir com essa nova pessoa. Valores da sua família, princípios da sua família, fazer escolhas para a sua família. Investir na sua família, investir nesse relacionamento. Faz sentido para vocês? Então, sem depósitos bancários, não tem saque. Vocês precisam tomar decisões menos emocionais. Tô dizendo tudo isso pra você. Meu Deus do céu. Deixa eu pedir pros meninos pegarem a cachorrinha aqui, que ela não tá me deixando me concentrar. Henrique, pega ela aqui e fica com ela um pouco, filho. Por favor, rápido. Ele fica me mordendo. Como é que eu vou falar, né? Vai rápido. Leva ela e faz ela ficar quietinha lá sem latir na porta, por favor. Pronto, voltei. Então, é preciso tomar decisões mais racionais quando se trata de família, quando se trata de relacionamento, porque nós aprendemos a tomar as nossas decisões baseado naquilo que a gente sente. Ah, eu sinto que não amo mais. Ah, o amor acabou. Ah, esfriou. Ah, eu não tenho mais desejo. Ah, eu não quero mais sexo. Ah, eu não tenho mais paciência. Então, ai, acabou. Não é assim que funciona relacionamento. Não é assim que você constrói um casamento. Não é baseado no que você sente. Mas é primeiro baseado numa decisão. Você decide que vai fazer dar certo. E encontra maneiras de fazer dar certo. E aplica isso repetidas vezes até dar certo. Não abandona o carro e busca outro que tenha gasolina. Busca combustível e faz esse carro andar. Leva para o mecânico. Busca ajuda e faz funcionar. Para isso, você precisa lidar com você mesmo. Lidar com seus padrões, entender quais são os padrões que você está repetindo da sua família. Como são os relacionamentos das pessoas com que você cresceu, com quem você aprendeu. Como eles lidaram com os desafios, como que eles lidaram com os problemas, o que você aprendeu com isso. Quais são as mágoas, as feridas que você tem que fazem com que você não consiga salvar a sua família. Quais são as dificuldades que você está tendo, que você não está tendo energia, força para lutar por isso. Tenha coragem, vai doer, vai. Vai dar trabalho, vai. Mas vai chegar na fase que você vai desfrutar de ter investido nisso. Você vai desfrutar do prazer que é viver ao lado dessa pessoa que construiu isso com você. Dessa pessoa que você viu o melhor e o pior dela. Dessa pessoa que deu vida aos seus filhos, que acreditou nos seus projetos, que te incentivou, que te perdoou, que muitas vezes te feriu também e você pôde perdoar. Ellen, seja bem-vinda, tio Narciso, seja bem-vindo. E então você vive num patamar da vida totalmente diferente, quando você decide pagar o preço por isso. E quando eu digo pagar o preço, eu quero te dizer que tem um preço para fazer um relacionamento funcionar, para restaurar um casamento, tem um preço. E não é barato. Tem um preço também para desistir e começar de novo. Tem um preço e não é barato. Quando eu digo para você, seja intencional, seja racional, eu quero dizer para você que você tem que ter clareza ao tomar essa decisão. Clareza de quê? Eu tenho que entender o que eu ganho e o que eu perco decidindo continuar. O que eu ganho e o que eu perco decidindo começar de novo, só que outro relacionamento. Se você tem filhos, você tem que entender como que vai ser para os meus filhos. O que isso vai causar neles agora, no futuro, em mim, nas minhas finanças. Porque quando há uma separação, a gente perde muito, há muito desgaste. Desgaste físico, desgaste emocional, desgaste financeiro, desgaste para a família. Você não vai ficar sozinho se separar. Você vai começar uma nova família. E você vai repetir as mesmas coisas. Os desafios que você teve no primeiro vai acontecer no segundo, vai acontecer no terceiro. Então, se você partir para outro relacionamento
sem resolver essas questões que acabaram com o seu primeiro relacionamento, você vai apenas trocar de problema. Você vai andar com esse carro até ter gasolina. Quando a gasolina acabar, você vai ter chegado no mesmo problema. Porque só muda a pessoa, os problemas são os mesmos, porque são raízes, porque são problemas de comportamento, porque são problemas de valores, de mentalidade, de estilo de vida. E se você não fez a análise no início, você não quis pagar o preço para fazer funcionar, você não quis reprogramar as suas crenças, os seus valores, você não quis fazer isso, provavelmente no segundo vai acontecer da mesma forma. Oi, Rodrigo, bom dia, seja bem-vindo. Então, separar sem agir na raiz do problema é apenas trocar de problema. É preciso. Você não vai pegar uma árvore que tá dando frutos e você não tá gostando do fruto, não tá bom, sabe? Os frutos não estão vindo saudáveis. Você vai ir lá pra raiz. Você vai olhar do que essa raiz está precisando, você vai cuidar, às vezes você vai fazer uma poda, sabe? Você vai ajustar, você vai colocar mais água, você vai alimentar essa raiz com nutrientes e aí você vai ver novos frutos. Então você precisa ser intencional, você precisa investigar qual que é a raiz do problema. Porque o problema é de comunicação, um problema de convivência, falta de sexo, traição, problema são só a ponta do iceberg, sabe? Quando você vê um iceberg, a pontinha é aquele problema que você tá vendo. Só que lá embaixo é que tá a raiz. Na profundidade é que estão as verdadeiras respostas. E é ali que você precisa agir. Olha eu aqui, só consegui chegar agora. Que bom que chegou. Dá pra pegar muita coisa ainda. Como eu disse, a pessoa tinha que se preparar, porque tem muita coisa aqui. Tem muito ouro aqui que pode mudar a sua vida. E quem chegou agora, assim como o Rodrigo, depois eu vou salvar e você assiste do começo, porque faz muito sentido. E depois você vai me dizer se fez sentido pra você e o que você pode aprender aqui, tá bom? E aí eu quero te dizer o seguinte, Diele, tá, eu entendi que comecei errado, entendi que já nos ferimos, que já nos machucamos, que eu preciso resolver, que eu posso resolver, que eu posso decidir ter uma vida diferente dos meus pais, dos meus avós, que eu posso não repetir a história dos meus familiares. Eu entendi tudo isso, mas eu não quero mais. Não estou disposto. Lembra que eu falei pra vocês que a pessoa tem que ter valores, princípios, visão de futuro, objetivo, estilo de vida parecido com os seus e tem que ter disposição. Porque a pessoa pode ter tudo isso e não ter disposição. Você vai conseguir levar adiante esse relacionamento? Não vai. Pode chegar num ponto onde a pessoa entenda tudo isso. Entenda que não é só físico. Entenda que também é espiritual. Entenda que nós estamos inseridos num grande conflito e que a nossa vida, inclusive a nossa família, está sofrendo os ataques desse grande conflito. Pode ser que a pessoa entenda tudo isso, mas não queira. Não queira investir. Não queira ir a pé buscar o combustível. Não queira buscar ajuda. Quer simplesmente seguir sem lidar com isso. Sem carregar essa bagagem. Sem liberar os pesos que precisam ser liberados. Sem trazer novas experiências. Sem investir. Sem resolver. Sem buscar ajuda. Sem tratar a raiz. E o que eu tenho pra te dizer numa situação dessa, se você é essa pessoa, ou se você tem ao seu lado essa pessoa, como a pergunta foi, né? Como saber que acabou de verdade, que não tem mais volta, apesar de uma das partes querer? Como saber? Aqui a gente encontra a resposta. Suzy, seja bem-vinda. Deus nos dá o livre arbítrio. Ele nos criou, ele nos resgatou, mas ele diz, você escolhe. Você escolhe qual caminho você vai seguir. Você escolhe que vida você vai ter. Você escolhe que caminho. Você escolhe. Se você seguir por esse caminho, o fim é esse. Vai ter desafios, vai ter problemas, mas eu vou voltar e vou buscar vocês e vocês vão ser, retirados desse grande conflito e nós vamos ver novos céus, nova terra, onde não há mais pranto, onde não há mais dor, sabe? Onde não tem mais sofrimento, onde não tem mais pecado, mas aguenta firme, constrói isso.
Só que se você não quiser pagar esse preço também, tem outro caminho, que é você fazer as suas escolhas, viver do jeito que você quiser, não seguir meus princípios, não obedecer, viver fazendo o que você quiser. E confundindo isso com liberdade, porque na verdade não é. Mas aí você tem essa escolha também. E aí, no final, não tem novo céu, não tem nova terra, não tem amor pra sempre, não tem vão enxugar dos olhos toda lágrima, não tem isso. Mas você pode viver agora, buscando o caminho fácil. Ou você pode viver o caminho difícil, né? Mas desfrutar da eternidade. Deus nos dá essas duas escolhas. E Ele não nos obriga. No casamento também é do mesmo jeito. Você tem consciência disso. Seu parceiro, sua parceira tem consciência disso. E ele pode escolher ficar com você ou não. Quer dizer que você não tem valor, que você não é suficiente, que você é uma pessoa ruim porque a pessoa não escolheu ficar com você? Não. Quer dizer apenas que ele escolheu. Que ela escolheu. Quer dizer que essa pessoa que escolheu ir embora e não ficar com você, escolheu um novo relacionamento e não ficar com você, é uma pessoa horrível? É uma pessoa, sabe? Não. É apenas uma pessoa que tem escolha e pode seguir em frente. Se os dois querem, tem solução. Se um dos dois não quer, não tem solução. Faz sentido isso pra vocês? Não adianta você insistir. Até que ponto, né, eu posso chegar? Não vai adiantar você insistir se a outra pessoa não quer. Ela é livre pra escolher. Assim como você é livre pra escolher. Será que eu respondi pra vocês essas perguntas? E a outra foi que vocês pediram pra falar sobre recomeço. E aqui tem duas maneiras de recomeçar. Deixa eu ver há quanto tempo eu tô com vocês, porque eu vou falando. Meu Deus, tomara que não caia com 1 hora. Se cair, eu reconecto e falo esse final pra vocês. Recomeço. Como que eu recomeço? Se nós temos duas opções, reconstruir ou seguir em frente, não reconstruindo. Uma coisa é, você não pode julgar a outra pessoa pelas escolhas dela, você só pode aceitar e viver com isso e fazer suas novas escolhas a partir desse momento. Escolheram reconstruir? Vamos lá, tem jeito. Você vai precisar se livrar do passado, das dores, dos erros, deixar isso de lado, trabalhar o perdão diariamente e decidirem qual é a vida que vocês vão construir juntos. Não ficar trazendo a lembrança, isso que aconteceu, as feridas, os erros, os traumas, as traições, as mentiras, as mágoas. Vocês precisam abandonar isso, perdoar isso e construir de novo. Construir um novo, construir um relacionamento melhor. E aí, lidar com essas coisas e ter em mente que não tem plano B, é só plano A, é fazer dar certo, é buscar meios, é melhorar, é estudar, é ler, é buscar mentores, é buscar ajuda psicológica, é lidar com seus traumas, é corrigir tudo isso e construir essa família que você precisa construir, lembrando que vocês estão inseridos no grande conflito e as armas não são somente físicas ou intelectuais. Você precisa investir e lutar espiritualmente pela sua família. Isso você não pode esquecer nunca. É uma luta também espiritual. Diele, não teve jeito de reconstruir, eu vou recomeçar. Como que eu devo fazer isso? Precisa também deixar de lado a bagagem negativa, os erros. Por um momento vai ser difícil lidar com as dores, como que ela fez isso comigo, como que ele fez isso comigo, e vai doer, e você vai se lembrar disso, e você vai lidar com as lembranças, e você vai lidar com esse peso, e você vai lidar com as perdas, perda financeira, perda emocional, muitas vezes é perda física, você não é aquela mesma pessoa fisicamente, você não é aquela mesma pessoa emocionalmente, você não é aquela mesma pessoa espiritualmente, mas esse é o momento de construir o seu novo pico. Esse é o momento de você olhar para os erros e pensar o que deu errado, o que eu errei, o que eu posso aprender. O que eu posso fazer agora diferente, o que eu posso fazer agora melhor. Como que eu vou começar um novo relacionamento de maneira diferente, olhando racionalmente antes de me envolver emocionalmente, olhando os objetivos, olhando os planos, olhando para essa pessoa, como aquela pessoa que está disposta ou não construir isso comigo.
E aquela mágoa, aqueles traumas, você precisa lidar também. Tanto para continuar o casamento quanto para terminar, você precisa lidar com os traumas. Você precisa lidar com as dores, você precisa lidar com as raízes. Porque se você não lidar com isso, você vai simplesmente trocar de problema e vai repetir a mesma situação com pessoas diferentes. Você vai trocar de carro, pegar um carro abastecido, pegar um carro novo e ele vai acabar a gasolina, ele vai deteriorar e você vai chegar no mesmo problema. Quantas vezes você vai aguentar repetir isso? Quanto você está disposto a pagar para repetir isso? Quantas famílias você vai construir e vai ver essas famílias serem desfeitas? Quantas vezes você vai ver isso se repetir? Uma coisa é importante, o verso lá de Êxodo 20 diz o seguinte: Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas ele tem misericórdia de até 1000 gerações daqueles que o amam e daquele que obedece. Você pode ser essa pessoa que vai romper essa corrente de divórcio, essa corrente de traição, essa corrente de dor, essa corrente de destruição na sua vida. Porque a partir de você, você libera mais de 1000 gerações adiante. Você, os seus pais, seus avós repetiram padrões até aqui. Estão vivendo, pagando pelo erro dos seus antepassados. Só que a partir de você isso pode mudar. Quando eu entendi isso, eu lutei pelo meu casamento até o último momento. Eu fiz tudo o que eu podia fazer. Eu fui olhando meus erros e tentando melhorar, e tentando acertar, sem plano B, e fazendo dar certo. Porque eu entendi que não era apenas eu o problema. Não era apenas o meu marido o problema. Não eram as circunstâncias o problema. Não era a crise o problema. Era mais profundo que isso. E eu me posicionei e decidi romper isso na minha família. E liberar os meus filhos, e liberar toda a minha descendência a partir de mim. Esse é um preço alto a se pagar. E pode ser que a pessoa que esteja com você não queira pagar esse preço. Mas se os seus olhos foram abertos agora e você toma essa decisão agora, é possível reconstruir com outra pessoa. É possível começar de novo, só que agora do jeito certo, com os olhos abertos para as dificuldades, com os olhos abertos para os problemas que você vai enfrentar e para os olhos abertos para as ferramentas que você pode usar para solucionar tudo isso. 1000 gerações a partir de você. Só que para essa pessoa que se posiciona para abrir esses caminhos, o peso é maior. A batalha é maior. Porque ela é a primeira a testar, a fazer, a pagar o preço. Quando uma pessoa traz uma ideia inovadora, cria uma empresa nova, ela tem os desafios maiores do que aquelas que vêm depois, porque já vai pegar um modelo pronto, um caminho aberto. Facilitações já foram feitas ali. Então não tenha medo de se posicionar e ser essa pessoa que vai romper. Vai ser essa pessoa que vai mudar a direção da geração dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Não tenha medo de fazer isso. Não tenha medo. Só que vai doer. Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas vai ser possível também. E Deus abençoa essa pessoa que busca isso. Que tem coragem de curar suas raízes. Que tem coragem de curar os seus traumas. E tem coragem de ir adiante. Que perdoa. Que perdoa a si também, porque nós ferimos o outro. Nós não somos aquele, alecrim dourado. Não. Eu sei que no meu relacionamento eu errei. Eu sei que no meu relacionamento eu feri. E eu sei que isso aconteceu comigo do outro lado. Mas eu tenho que me perdoar. Eu tenho que buscar o outro. Perdoar o outro e estar disposta a fazer dar certo. Eu quero que vocês enxerguem isso. Então até que ponto, Diele, eu posso chegar? Qual é a hora de desistir ou não? Vocês vão sentar. Vão falar sobre tudo isso. Assistam essa live juntos. Chamem para uma conversa. Sejam intencionais. Sabe? Sejam vulneráveis, perdoem, peçam perdão, enxerguem a família de vocês por essa perspectiva e busquem ajuda e conte comigo no que eu puder. Se eu puder ser a mentora de vocês, se eu puder ser a sua mentora, se você está fazendo isso sozinho, vai ser um prazer compartilhar com você esse caminho que eu trilhei até aqui. Se você precisa de ajuda psicológica, busque um psicólogo que possa te ajudar. Isso é necessário também.
Se aproxime de Deus, busque resposta, busque amparo bíblico, busque viver os princípios e tenha certeza que quando você colocar os princípios em prática, você vai ter acesso às promessas que Deus deixou para a família e para os relacionamentos felizes. Construa essa base e tenha certeza que nada vai abalar essa casa, esse relacionamento que é construído sobre a rocha. Construa da maneira certa, com as estratégias certas. Então, tanto para reconstruir quanto para seguir em frente, você vai precisar seguir o mesmo caminho. Tem um verso que eu gosto muito que é Filipenses 3,13. Para mim é o verso que diz muito sobre maturidade, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo. Esquece o que deu errado, aprende com isso e segue para o alvo. Outro é Romanos 12,2, que para mim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Você precisa criar novos padrões, você precisa criar novas crenças, você precisa ser mais intencional, você precisa criar a vida que você quer viver, você precisa viver os princípios que dão certo. Você precisa desenvolver a mentalidade que traz o resultado que você quer ter, que traz a vida que você quer ter. Charlie, seja bem-vindo. Você não é uma vítima, não se posicione como ela errou comigo, ele errou comigo, ai, tô cansado, ai, vou procurar outra pessoa, ai, não posso mais viver assim. Ai, ele me largou, ele não quis mais e agora eu tô sofrendo. Você tem escolha. Ele tem escolha, ela tem escolha. Os problemas são a vida acontecendo e você pode sempre escolher, e você pode sempre se posicionar e você pode sempre seguir. Sempre. E a última coisa que eu quero dizer para vocês. O ambiente sempre vence. Você precisa entender quais são as pessoas que estão ao seu redor. As suas crenças vão ditar os seus resultados. Se eu acredito que casamento é ruim, que casamento é difícil, que casamento não dá certo, que casamento não dura. Se eu convivo com pessoas que têm esses resultados, que têm essas crenças, que vivem dessa forma, se eu convivo com pessoas que traem, se eu convivo com pessoas que são desonestas, pessoas que mentem, pessoas que não investem nos seus relacionamentos, pessoas que não têm esses princípios. Se eu convivo com essas pessoas, eu não vou conseguir ter um resultado diferente do delas. Se eu quero ter um casamento feliz, se eu quero ter um casamento fiel, se eu quero ter um casamento próspero, se eu quero ter um casamento que é forte, eu preciso buscar pessoas que acreditem nisso, que falem sobre isso, que tenham esses resultados. E acredite, se você não vê ao seu redor isso acontecendo, você está no lugar errado. Você precisa mudar o ambiente. Você precisa ler livros, ter aulas, ver vídeos, abastecer a sua mente de informações e criar experiências que te provem que aquilo que você quer é possível. Que essa família é possível. Você precisa ver, ouvir, sentir diferente para desenvolver crenças diferentes, para desenvolver hábitos diferentes, para ter condições de viver uma vida diferente. Então, se afaste daquilo que não é congruente com a vida que você quer viver. Se afaste de ambientes, troque de emprego, troque de amigos, troque de casa, troque de cidade. Se afaste de familiares que você precisar se afastar para você construir isso. Lembra que eu falei? Restaurar tem um preço, desistir também tem um preço. Qual preço você decide pagar? Muitas vezes, quando você decide desistir e começar de novo, você não vê os seus filhos crescer. Você não vê os melhores e os piores dias deles. Você não vê as dificuldades que eles vão passar na escola. Você não acompanha o dever de casa. Você não acompanha a formação dos valores e das crenças deles. Você não acompanha o dia que ficam doentes. Você não acompanha o dia das vitórias. O dia que eles aprenderam. Você perde tudo isso. Muitas vezes a pessoa que fica, né? A maioria das vezes são as mães ou muitas vezes os avós que ficam com os filhos. Você perde o prazer de desfrutar em família. O momento do crescimento, o momento da construção, você perde isso, porque você desistiu antes da hora. Gabi, seja bem-vinda. Tem o preço também de restaurar, que é você vencer a si mesmo, você romper os limites, você se dedicar estudando, você se dedicar mudando de dentro para fora, mudando seus comportamentos, mudando suas percepções, deixando de lado seus desejos mais profundos, mudando suas crenças. Tudo isso tem um preço, mas só você pode escolher qual preço você está disposta a pagar.
Só você pode escolher qual caminho você vai seguir. Só você pode escolher quanto você pode se dedicar para colher aquilo que você quer colher. Lembre-se, o ambiente sempre vence. E não tem como plantar uma semente e colher um fruto diferente. Se você plantou mentira, se você plantou traição, se você plantou, sei lá, quais são as sementes ruins aí do relacionamento? Plantou mentira, plantou traição, plantou frieza, plantou distância, plantou não fazendo a sua parte. Você vai colher o resultado disso. Mas se você plantou até aqui a semente errada e quer mudar, busque a semente certa. Você ainda vai colher por um tempo os frutos desse plantio. Mas logo essa colheita vai acabar e aí você tá plantando novas sementes e você vai começar, depois desse plantio, depois de regar, depois desse plantio, você vai colher os novos frutos. A nossa vida é assim. Só que não tem como você plantar melancia e colher mamão. Não tem como. Não tem como você plantar a semente e não colher o fruto. O fruto vai estar ali. Só que você não precisa ser refém dos seus erros. Você não precisa ser refém das sementes ruins que você plantou até agora. Você pode buscar sementes melhores. Você pode buscar um novo solo. Você pode melhorar esse solo, na verdade. Você pode enriquecer esse solo. Você pode fazer um novo plantio. Você pode arrancar as ervas daninhas. Você pode pegar os frutos ruins, deixar ele de lado e investir tempo, dinheiro, disposição, seus dons, seus talentos, buscar se desenvolver. Você pode escolher. A pergunta que é, então uma pessoa pode mudar se escolher isso? Pode. Pode, para todo e qualquer problema. Pode haver mudança, se ela escolher. Olha aqui Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. Só tem um caminho. Só tem um caminho. Eu entendo o que está errado, eu escolho mudar e eu renovo. Não tem como continuar do mesmo jeito se você quer ter resultado diferente. Tem que haver mudança. Tem que haver renovação. Tem que haver renovação. E é possível. É possível. Jelly, é difícil perdoar, não consigo. Consegue a partir do momento que você decide. Ah, Jelly, não consigo me livrar dessas lembranças do passado. Tem ferramenta para isso. Tem ferramenta que te ajuda a perdoar. Tem ferramenta que te ajuda a deixar o passado para trás. Tem ferramenta que te ajuda a renovar sua mente. Tem ferramenta para tudo isso. Só que, se um não quer, dois não constroem. Se um não quer, dois não constroem. Você precisa liberar o destino dessa pessoa se ela não quer. E deixar ela fazer as próprias escolhas e lidar com o caminho dela e com os resultados disso. E aí você vai lidar com a sua própria nova realidade. Perdoando, seguindo em frente, renovando a sua mente, vivendo os seus desafios. Faz sentido isso para vocês? Então, sejam intencionais e vivam suas escolhas. Recomecem dessa maneira para ambas as situações. A sua vida não vai acabar porque o seu casamento acabou, se ele tiver acabado. Mas a sua vida vai ser muito melhor se você tiver a coragem de reconstruir. Isso eu tenho certeza. Deus vai te ajudar. E conte comigo do que você precisar. Tá bem? Um beijo, meus queridos. Minhas queridas. Se de alguma forma esse conhecimento te ajudou, fez sentido pra você, eu vou gostar muito de saber. Me manda um direct e me conta. O que você tá pensando aí depois desse conhecimento? Que você concorda, não concorda? Vai implementar isso? O que seria da sua vida e do seu relacionamento se você soubesse disso antes? Me conta. Olha, eu tenho... Oi, Thiago, seja bem-vindo. Rodrigo tá dizendo, isso é incrível, faz todo sentido. Que bom, que bom. O que não seria da minha vida? O que seria da minha vida se eu soubesse disso antes? Talvez pudesse ser diferente, mas eu olho e entendo que aprendi isso há um tempo. Então, daqui pra frente eu vou usar esse conhecimento a meu favor.
Eu posso lidar com o fim de maneira diferente, já que agora eu tenho essa perspectiva. Eu posso ajudar os meus filhos a lidar com isso de maneira diferente se eu não tivesse essa perspectiva. Então, é uma honra para mim poder compartilhar isso com vocês. Do momento que para mim é de reconstrução. Um momento que para mim é de recomeço. Um momento que para mim é de novos aprendizados. Na primeira crise eu cresci, amadureci muito e eu aprendi. Consegui reconstruir. Na segunda crise eu aprendi muito mais. Eu cresci muito mais. Nos últimos meses, eu cresci e amadureci e me tornei uma nova pessoa que eu nem imaginei que eu fosse me tornar tão cedo. Você também pode viver isso. Você também pode viver isso. Tá bom? Eu espero que você escolha o melhor caminho, que muitas vezes não é o mais fácil, não é o mais prazeroso, mas é o que vai te levar à melhor recompensa. Um cheiro pra vocês e até a próxima live. Eu vou salvar agora, você assiste do começo e compartilha com o maior número de pessoas que você puder, tá bom? Beijo, meus amores, amo vocês. Muito obrigada.